Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Decolores, viva a vida. Então, hoje nós vamos estudar o módulo 2 dos nossos livrinhos, esse aqui verde, A Fé Cristã Católica. É um livrinho do roteiro de estudos das escolas vivenciais. E vamos falar então um pouquinho sobre a nossa fé. A profissão de fé. O ser humano tem o desejo em seu coração de se encontrar com Deus. O homem é um ser religioso por natureza. Então nós temos esse desejo dentro do nosso coração de ter esse encontro com Deus. Como é que nós podemos encontrá-lo? Como é que nós podemos conhecê-lo? Então, nas suas obras de criação, lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, podemos encontrá-lo em todas as coisas que ele fez. A terra estava sem forma, estava vazia, e Deus criou tudo. Nos sinais dos tempos e das pessoas. É nesses lugares que nós também podemos encontrar Deus. E no ser humano. Em cada ser humano, criado à sua imagem e semelhança, nós conseguimos encontrar Deus. Deus vai se revelando em etapas, desde a origem dos tempos, nas suas obras de criação e nas alianças com os profetas, com Noé, Abraão, Moisés. Ele vai se revelando, ele vai se mostrando toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, todo o seu amor que ele tem por nós através das suas obras. E no ápice da vinda de seu filho, quando Jesus encarna-se como humano e se revela, Deus se revela através dele para nós. A fé é um dom de Deus e a resposta livre do homem. Então, é a nossa atitude livremente a Deus, acreditando, crendo, tendo essa fé, essa esperança de crer nele, mesmo que nós não vejamos pessoalmente, mas que a gente vai vendo através dessas obras que tem, da manifestação da natureza, de tudo que existe no mundo. É um ato pessoal, mas também é comunitário, porque eu creio e nós cremos. Então, a fé é um ato, uma ação pessoal, mas também é comunitária, que nós manifestamos a nossa fé, professamos a nossa fé dentro da comunidade igreja. A fé nasce do batismo, quando nós cremos que somos batizados e somos colocados como filhos de Deus. Jesus é a grande revelação da nossa fé. E a fé é uma graça, e um ato humano. Então, é uma ação humana, não é uma coisa de Deus, né? Ela vem de Deus porque é uma graça, mas ela se revela pela nossa resposta diária, das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas crenças. Quando nós respondemos o amém lá na igreja, nas orações, em todos os momentos do nosso dia a dia, nós estamos falando, eu creio. Então, nós cremos que o Pai é o nosso Todo-Poderoso, nós cremos na Virgem Maria, e nós vamos falando todos esses améns durante a celebração, durante as orações, mostrando e dizendo, nós cremos. E é claro que existe uma oração muito mais forte e poderosa que coloca a nossa profissão de fé, que é a oração do creio. Quando nós falamos de tudo o que nós cremos, e até já deixo como sugestão para que nós rezemos a oração do creio sozinhos ou em conjunto nos grupos em que estiverem escutando esta mensagem de hoje, para que nós reflitamos a cada momento, a cada frase que a gente vai falando, né? Eu creio
né, no Espírito Santo, eu creio na igreja, eu creio em Deus, e a gente vai falando e vai refletindo quais são as coisas que nós cremos. E aí nós já vamos refletindo também o que é que eu estou duvidando no meio desse caminho. Porque ali na profissão de fé, na oração do creio, tem todas as revelações do que é que nós cremos. A celebração do mistério cristão. A vida cristã é uma vida divina, comunicada pelos méritos de Jesus Cristo. Então, a vida cristã é essa vida divina. Os sacramentos que conferem o nascer, o crescer e se desenvolver na plenitude da nossa vida divina. Então, nossa linha é nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos. E aí, a nossa vida divina, que é esta inserção do mistério cristão, é quando nós vamos desenvolvendo os sacramentos que vão colocando nós o nascimento, o nosso crescimento dentro da igreja e o nosso desenvolvimento até a nossa morte. A liturgia. Então, a liturgia é a celebração oficial e comunitária dos diversos mistérios da vida cristã. É a participação ativa dos fiéis. Dentro da liturgia, então, nós temos esta celebração. Nós celebramos oficialmente e comunitariamente. Então, dentro da comunidade, nós não conseguimos fazer uma missa sozinhos, né? Uma celebração sozinhos. O Deus Uno e Trino é a meta de toda a nossa oração e de todas as celebrações. Então, nós vamos nos conectar com Deus, buscar essa conexão. Essa é a nossa meta, né? Dentro da nossa oração, da celebração. E aí, dentro do processo da liturgia, nós temos o tempo litúrgico, que ele envolve o ciclo do ano. Todas as passagens que nós vamos passando, né, pelo tempo litúrgico, ele vai nos mostrando e vai nos preparando para alguns momentos. Então, o advento, que é o primeiro, quando começa o ano litúrgico, é a preparação para o nascimento de Cristo. Nós vamos nos preparando naquelas semanas que antecedem o Natal para o nascimento de Jesus, que ele nasça nos nossos corações, nas nossas famílias, mas a gente vai fazendo toda a caminhada que José e Maria também fez para o nascimento de Cristo. Após o advento, nós já logo entramos no período da quaresma, que é a preparação para a celebração da paixão de Cristo. Nós vamos vivenciando todo o sofrimento, todos os momentos em que Cristo subiu no monte e rezou, passou pelo Calvário, e aí a sua crucificação e depois a ressurreição. Passado esse tempo da Páscoa, nós vamos vivenciando ainda o tempo quaresmal até que chegue o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo chegou aos apóstolos no cenáculo, reunidos lá, e eles receberam então o Espírito Santo no seu coração, ali na sua alma, para que eles fossem guiados pelo Espírito Santo, iluminados, que todos os seus passos fossem, né, guiados pelo Espírito. E passado então o tempo, nós vem o tempo comum, que é o momento em que nós vamos celebrar os santos e santas e também nos domingos a celebração da ressurreição do Senhor, que é escolhido, né, o domingo para nós celebrarmos e relembrarmos da ressurreição de Cristo. Então, para nós podermos vivenciar a nossa vida divina, nós temos os sacramentos. Os sacramentos são sinais sensíveis através dos quais Deus confere que recebamos uma graça. A cada sacramento, a cada passagem de sacramento que nós fazemos no decorrer da nossa vida, nós vamos receber uma graça. O primeiro grande sacramento é o próprio Jesus Cristo, que é quando nós recebemos Cristo em nossa vida, que por sua vida, morte e ressurreição nos alcança a graça da salvação. Todos os sacramentos fazem a caminhada da nossa vida em busca da salvação.
Jesus instituiu a comunidade através dos apóstolos e deu um encargo para eles de comunicar a boa nova e também de transmitir aos outros o poder de prosseguir com essa riqueza divina, a graça dos sacramentos, de geração em geração. Então, ele deu o cargo para os apóstolos para anunciar a boa nova, mas também batizar os outros, instruir os outros, para que mais pessoas pudessem prosseguir com essa riqueza divina, que é a graça dos sacramentos, receber os sacramentos, passado de geração em geração. Os sacramentos, portanto, são atos e gestos que comunicam as riquezas da nossa salvação dentro da igreja e para os que são ou querem pertencer à igreja. Então, os sacramentos são recebidos pelas pessoas que estão dentro da igreja ou que querem pertencer. Quando são batizadas, crismadas, recebem a Eucaristia, elas são inseridas na comunidade da igreja e vão seguindo o caminho da salvação. Os sacramentos são linguagens que Deus usou e usa para se revelar, para gerar a vida, renovar a vida, alimentar a vida e santificar, unindo a nossa vida a Cristo. São gestos amorosos de Deus fazendo-se presente em nós e em nossa caminhada. Então, são atos que nós vamos passando por eles, conforme a nossa maturidade da nossa vida, e vamos recebendo mais graças em busca da nossa salvação. Um pouquinho sobre cada um dos sacramentos. O batismo é o verdadeiro nascimento, é a inserção na vida divina. Então, é quando nós somos inseridos na vida divina. Faz-nos nascer de novo, é uma vida nova. A filiação divina. Então, é quando nós nos filiamos. O batismo, né, nos torna filhos de Deus. Quando somos batizados, nós tornamos filhos de Deus. A água é usada e é o sinal do gesto do batismo. Dentro do batizado existe o rito, então, que é a aspersão ou derramamento da água na cabeça, e a unção com óleo santo, significando a presença do Espírito Santo em nossa vida. É o primeiro ato de graça do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O batismo é um sacramento indelével, ou seja, deixa uma marca eterna em nós. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma marca e carregamos esta marca para toda a nossa vida. Aí nós temos a confirmação ou a crisma, que também confere o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo ele é tão importante e necessário para a nossa vida cristã que não recebemos apenas nos sacramentos. Na medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos crescendo, que nós temos o desejo e uma preparação para receber, nós pedimos a Deus, pedimos os dons do Espírito Santo e nos são concedidos. Então, a cada etapa da nossa vida, há uma nova capacitação, um acrescimento na medida do que o dom é conferido. E nesse livrinho do estudo também ele coloca que não é interessante que o batismo e a crisma sejam feitos no mesmo dia. Por quê? Porque a crisma é uma etapa de amadurecimento do cristão que ele, já crescido, ele solicita o dom do Espírito Santo, né? O que acontece? Nós passamos pelo processo da catequese, e nós vamos aprendendo, vamos sendo guiados para pedirmos o dom do Espírito Santo. E na crisma é como se nós chegássemos na frente de Cristo e falasse: eu quero o dom do Espírito Santo, porque é através desse sacramento que nos é confirmado, né? Conferido este dom também. A Eucaristia é o mais extraordinário sinal que Jesus nos deixou de seu amor e salvação, porque o rito da Eucaristia nos faz lembrar de todo o seu ritual de ter a morte, a crucificação e a ressurreição. Ele deixou, né, o pão ali para nós, o corpo e o sangue de Cristo. A Eucaristia é fonte e é ápice de toda a vida cristã.
São diversos os nomes em que nós usamos no dia a dia que se refere à Eucaristia, como a ceia do Senhor, a fração do pão, a Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão, né? Então a gente faz essa memória da paixão de Cristo, o Santo Sacrifício, Comunhão e Santa Missa. A celebração da Eucaristia, que é composta por liturgia da palavra e liturgia eucarística, é o momento mais importante, significativo e característico da fé cristã. Então, é o ápice dessa relação de nós com Cristo, é recebermos a Eucaristia. Esse momento mais importante. Nós vamos lá numa celebração eucarística, nós escutamos a palavra de Deus, mentalizamos, memorizamos, guardamos para nós e também recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Os frutos da Eucaristia, então, aumentam a nossa união com Cristo, separa-nos do pecado. Quando nós comungamos, nós ficamos mais unidos com Cristo e separamos-nos do pecado. Constrói e consolida a unidade de todos os cristãos, porque vai ser na comunidade que nós vamos receber a Eucaristia, e compromete também os cristãos para vivenciarem os seus compromissos com Cristo. O sacramento da penitência ou reconciliação. Deus nos criou livre e respeita a nossa liberdade. O pecado é a causa última de todos os males que afetam o ser humano. Então, Deus deu a liberdade para nós escolhemos, nós fazemos as nossas ações, nossas atitudes escolhidas, e em muitos momentos nós pecamos, nós erramos, né? E isso afeta, prejudica a nós, nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o próximo. E aí nós temos a graça de termos um sacramento chamado penitência ou reconciliação, que é a confissão. Somente Deus que cancela o nosso pecado. Nós reconhecemos, arrependemos e mudamos os nossos atos para estarmos mais próximos de Deus. Então, pode ser chamado também de conversão, penitência, declaração, perdão e reconciliação. Este sacramento só é dado para quem tem consciência do seu pecado e pede perdão. É um ato livre de reconhecimento do erro e do desejo de ser perdoado. Então, Deus nos deu essa liberdade. E aí nós somos livres de fazermos o nosso erro? Somos. Mas também somos livres em reconhecermos o nosso erro e buscar o desejo de ser perdoado, buscar o perdão. É um ato de humildade, quando nós colocamos na frente de um sacerdote e nós dizemos: eu reconheço que eu errei, me arrependo do meu pecado e quero melhorar, quero ser uma pessoa melhor, não quero mais pecar. Então, os atos, quando nós vamos realizar este sacramento, nós precisamos primeiro reconhecer os nossos pecados, fazer um exame de consciência, né, um ato de contrição, a confissão propriamente dita, que nós declaramos os nossos pecados a um sacerdote. Por que a um sacerdote? Porque Deus deu através dos apóstolos, né, Jesus instituiu através dos apóstolos, o poder de batizar e também poder ter a penitência pelas pessoas, né? Perdoar através das mãos, da imposição das mãos do sacerdote, receber este perdão e misericórdia de Deus. E após, então, a confissão, as orações, as ofertas, os atos e serviços, as obras de misericórdia, para termos a penitência sobre os nossos pecados, os nossos erros. A unção dos enfermos. O sentimento de Jesus diante de todo tipo de sofrimento é de solidariedade e de compaixão. Ele sempre curou todos aqueles que vieram até ele e lhe pediram auxílio. Então, a igreja continua a obra de Cristo. Nós precisamos ter esse ato de solidariedade, dessa compaixão para com as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, acamadas, que precisam do nosso carinho, da nossa solidariedade. O sacramento da unção dos enfermos é para o restabelecimento da saúde, concedendo o perdão dos pecados,
que é um ponto importantíssimo para a salvação. Sermos perdoados, pedindo, né, tendo a consciência de pedir o nosso perdão. Mas ele não às vezes a gente pensa que a unção dos enfermos é só para aquelas pessoas que estão lá no seu leito de morte, né, e já no fim da vida. Não, ela é principalmente para o restabelecimento da saúde. Então, se alguém vai fazer uma cirurgia, pode pedir a unção dos enfermos. Se alguém está doente, acamado, pode pedir a unção dos enfermos, né? A unção dos enfermos e a confissão são os dois sacramentos em que nós podemos realizar muitas vezes, porque a gente pode nos confessar sempre que sentirmos no nosso coração a necessidade, e a unção dos enfermos nós podemos pedir mais que uma vez para restabelecer a nossa saúde também. E aí ela tem esses efeitos, né? A união do doente com a paixão de Cristo. Quando nós estamos doentes, nós precisamos também olhar para essa nossa doença, lembrando de Cristo, do sofrimento de Cristo, e o quanto ele sofreu e se entregou por nós, e o quanto nós podemos entregar essa nossa dor, esse nosso sofrimento pelas pessoas, pela humanidade. Ela também traz o reconforto, a paz e a coragem para suportar todo esse caminhar, né, todo esse sofrimento da dor e da doença, né? A unção dos enfermos também é perdão dos pecados, como eu falei antes, ela não é só isso, mas é também o restabelecimento da saúde e uma preparação para a passagem para a vida eterna. Que aí, quando de fato as pessoas que estão mais no leito da morte, essa parte, né, engloba bastante. A ordem. Este sacramento, tanto a ordem quanto o matrimônio, eles se destinam a serviço dos outros ou da comunidade. Então, a ordem é serviço de outros, servir em nome e na pessoa de Cristo no meio da comunidade. Todas as pessoas que são ordenadas, eles servem em nome de Cristo. Não é pelo seu pensando nas suas crenças pessoais, envolvendo questões pessoais. Não. Quando são ordenados, devem servir em nome de Cristo. E no meio de uma comunidade, através dos seus ensinamentos, do culto divino e do governo pastoral. Então, quando nós temos os bispos, presbíteros, diáconos, né, o Papa também, então eles têm a hierarquia dentro da igreja e vão guiando o povo, né, através desse governo pastoral. Também é um serviço, né, se colocar-se a serviço da comunidade. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do mistério apostólico. Então, lá quando Jesus falou, né, Pedro, aqui nesta pedra construirá a minha igreja. Então, ele passou este poder, né, essa missão confiada que Cristo confiou aos seus apóstolos. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Então, graças ao batismo, que os sacerdotes é que batizam as pessoas, né? Nós podemos participar da vida divina de Cristo. O matrimônio é um sacramento de serviço um do outro e da vida dos filhos. Quando nós nos colocamos, então, dentro do pacto matrimonial, nós nos colocamos a serviço um do outro e também da vida dos nossos filhos. É uma íntima comunidade de vida e de amor. Por sua natureza, é ordenado ao bem dos cônjuges, como também a geração e educação dos filhos. É a união de Cristo com a Igreja. É a nossa missão, né? A graça do sacramento ele leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida sua unidade indissolúvel e o santifica no caminho da vida eterna. Então, o matrimônio, ele tem uma unidade, né, feita, né, do casal, a indissolubilidade, então, que o que Deus uniu, o homem não separa, e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio, estar aberto aos filhos.
O lar cristão é o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. A igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola de virtudes humanas e caridade cristã. Então a igreja doméstica é o primeiro lar o primeiro lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover em toda medida do possível as necessidades físicas e espirituais de seus filhos. A vida em Cristo. É necessário crer que Deus é Pai e que Jesus Cristo é seu verdadeiro Filho. Primeiro, ouvir com satisfação as palavras de Deus, através da leitura da Bíblia, da missa, dos momentos de oração e reflexão. E segundo, crer nas palavras de Deus. É desta forma que podemos ter a nossa vida em Cristo, ouvindo, crendo, meditando, comunicando e cumprindo a palavra de Deus, abandonando-nos completamente em Cristo, nos entregando a Ele. A santidade é um dom que recebemos dele e que é parte do seu plano de salvação. Essa entrega a Cristo é também o plano da salvação. Então temos que dar a ele todo o nosso ser, nosso corpo, as nossas atividades, o nosso trabalho, a nossa alma, o que nós possuímos, entregarmos o que somos, o que seremos, o que fazemos e o que faremos. É uma entrega sem esperar uma recompensa, como ele também doou ao Pai. Ele veio na Terra, né, com a missão de falar sobre Deus, entregando o seu espírito a Deus. Se algumas vezes nós nos afastamos de Cristo e ele permite que fiquemos sozinhos e até que caiamos, isto é para nos mostrar a nossa fraqueza e o quanto nós dependemos dele. Então, muitas vezes nós nos afastamos com o nosso ato de liberdade, e aí é para mostrar que nós somos fracos e que nós precisamos da força dele. Então, o que Deus quer de mim? Precisamos fazer esta pergunta diariamente e aí responder: Senhor, aceito isto agora, porque é a sua vontade. Seguirmos a vontade de Deus. Sermos fiéis em participar da Santa Missa e receber os sacramentos conforme as circunstâncias da vida. Participar de modo especial da Eucaristia, se possível diariamente, e do sacramento da reconciliação, sempre que nosso coração e consciência nos pedirem. Devemos ler os evangelhos, refletir em nossas virtudes. Então, vivenciando todos os sacramentos, buscando a graça de cada sacramento em cada momento da nossa vida, e aí refletindo as nossas virtudes, as nossas ações com as ações de Cristo. Nosso trabalho feito por amor e obediência a Ele é uma verdadeira oração. Quando nós entregamos o nosso trabalho, nós estamos fazendo esta oração, a oração é um dos principais meios pelos quais obtemos o auxílio divino para assemelharmos a nossa vida de Cristo. Ela não é um substituto da ação, e sim o seu fundamento. Cristo exige ação, mas ela seja firmemente baseada na oração. E aí a gente lembra do nosso tripé: oração, formação e ação. E então, eu deixo duas perguntas para que vocês reflitam para si, nos grupos, possam conversar. O que significa crer? E as minhas orações são da vontade de Deus ou servem para o meu amor próprio? Será que estamos entregando as nossas ações para fazer a evangelização que Deus nos pede, seguindo o que Deus quer para cada um de nós, dentro da nossa vocação, da nossa missão, né? Como eu falei sobre o matrimônio, qual que é a nossa missão dentro do matrimônio? É estarmos associados ali nessa unidade, nessa igreja doméstica, abertos à vida, né? A fecundidade é um dos pontos principais do matrimônio, o guiar os nossos filhos, mostrar a eles as virtudes, ensinar as virtudes desde pequenos, desde criança, toda essa missão que nós temos, né? A missão também de servir, colocar os nossos dons a serviço das obras da igreja, colocar os nossos dons a serviço da comunidade, para que nós possamos cada vez mais anunciar a boa nova de Cristo.
Então, será que as nossas ações estão seguindo a vontade de Deus, seguindo a missão que Deus deu para cada um de nós, ou estão servindo para o nosso amor próprio, para nós nos elevarmos, para nós nos mostrarmos e ficarmos engrandecidos? Esta, então, é a mensagem que este livro, A Fé Cristã Católica, traz para nós neste momento, e espero que vocês possam refletir sobre os sacramentos que nós estamos também buscando a cada dia, se estamos conseguindo estar mais próximos de Cristo, vivendo esta vida em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De colores, viva a vida.